amigo corredor, fala, amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz do Pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lid, o assunto do podcast Papo Corrida é performance na corrida. E a gente não poderia trazer outra pessoa se não fosse uma pessoa bastante conhecida da gente, hein? Hoje a gente está num podcast família. Eu sinto até que talvez eu vou me convidar para ser madrinha. Estou só jogando a ideia, né? E aí, galera, hoje a gente vai falar da parte que a gente não costuma ver. A gente sempre vê essa corredora chegando, feliz, comemorando no pódio, mas a gente não sabe tudo o que acontece até a pessoa chegar naquela coleçãozinha de troféu que todo mundo quer. A vida por trás da corrida, como é que funciona o dia a dia, não é fácil, tem muito suor, tem lágrima, tem choro, tem cansaço, e é sobre isso que a gente vai falar com o meu casal preferido. É isso aí, meu velho, é isso aí mesmo, Lidiane. Hoje vamos falar sobre o esporte de alto rendimento, de alta performance, e claro, a gente não poderia convidar outra pessoa que não fosse a Sandra Nunes, vice-campeã do ranking da Federação Pernambucana de Atletismo no ano passado e que é atleta desde os primórdios até hoje em dia. É ou não é, Sandra? Conta a tua história aí pra gente. Boa noite para todo mundo, né, que tá escutando a gente, para vocês pelo convite, que agora é em família. Eu comecei no esporte desde pequena mesmo. Meu pai é esportista, meu pai ele tem um clube de esporte, de futebol, de campo, em Olinda, em Águas Compridas. Então, assim, meu pai é uma pessoa que ama o esporte. Então, assim, o esporte veio comigo, nasceu comigo, é meu DNA. Eu hoje gosto muito de praticar a modalidade, seja qual for. Eu faço de tudo para me sair bem quando se trata de esporte, na verdade. Eu iniciei no handebol, foi o meu primeiro esporte, mas também já joguei futsal, já joguei vôlei, e sempre gostei. O que se tratava de esporte, quando tinha jogos escolares, eu estava sempre dentro. Então, assim, minha vida foi através do esporte mesmo, onde eu me encontrei, e dou graças a Deus, porque essa é a minha formação, é ser esportista mesmo. Eu gosto desse mundo de estar na disputa, de estar ali com todo mundo, aquela emoção de saber dar o seu melhor, ver o que você fez lá atrás, ver o fruto lá na frente. Então, eu gosto disso. Soube por aí, Sandra, que você foi um atleta de alto rendimento para competir também no handebol. Soube que teve títulos, que foi bem legal. E aí depois tu foi para a corrida. Como foi que tu conheceu a corrida? Quando foi que aconteceu essa transição de sair de outro esporte para entrar para a corrida? Na verdade, eu já corria dentro de quadra no handebol, né? Mas não tinha aquele hábito de correr em rua. E tinham pessoas que já tinham visto isso em mim, por eu já praticar o esporte, que era o handebol, e era um esporte que a gente corre 1 hora, são 30 minutos de cada lado, que no caso é tempo. Foi Denis, que é um senhor, que ele um grande amigo meu que partiu, que me assim, colocou na cabeça que eu dava para correr, e eu não acreditei, porque era uma coisa totalmente diferente assim do que eu fazia, porque o handebol para mim era a minha vida, é a minha vida, a minha primeira paixão é o handebol. Eu conquistei muita coisa com o handebol, eu fui para um clube muito bom, que é o Português, ganhei bolsas, estudei a vida inteira sendo bolsista em colégios bons, aonde eu não tinha o valor para poder pagar, se fosse para mim pagar, minha família pagar, não ia ter, mas eu consegui com o esporte. Então, assim, o handebol me proporcionou isso, me proporcionou essa minha reviravolta em relação ao estudo. Então, assim, para eu sair do handebol, eu pensei também 2 vezes. Eu não posso sair do handebol assim do dia para a noite, para correr, eu não sei nem se eu vou me dar bem nisso. E ele começava a me dizer, você tem jeito. E ele era um corredor de 40 anos de corrida, de corredor raiz,
daqui da minha cidade de Carpina. Ele viu em mim o que eu não enxergava. Ele achava que eu tinha potencial para aquilo ali e eu achava que não era minha praia. E quando eu fui para a corrida de rua, foi uma corrida de rua daqui da minha cidade mesmo, que ele mesmo pagou essa corrida. Ele tinha feito o convite, ele até disse assim, se você quiser, eu pago a sua inscrição lá, mas bora comigo. Eu disse, não vou não, que eu chamava ele, era um gesto carinhoso que eu tinha com ele, de papai Smurf. Eu chamava ele assim, e ele me chamava de Smurfette, porque quando ele me convidou para a corrida, que ele fez esse convite, e ele pagou essa corrida, e eu cheguei em terceiro lugar, foi a minha primeira corrida, de 7 quilômetros, nunca tinha corrido 7 quilômetros na minha vida sem parar, nunca tinha treinado também, fui de cara, ele disse, a corrida é domingo, na quinta-feira ele me entregou o númerozinho do peito, que a gente não tem camisa nessa corrida, e eu vim embora, fui no domingo para lá com o número do peito, cheguei lá, ele estava com a família dele, e ele disse, Sandra, hoje eu vou sair com você lá na frente, ele era o técnico, né? De antemão ele já me colocava como atleta dele, aí ele fazia, já que Nani, minha filha, não gosta de correr tanto, e eu chamo, e ela não me dá nem um troféu, vamos ver se tu me oferece um troféu. Então eu disse, vamos embora, papai Mofo, agora tu vai comigo, porque o velhinho corria, viu? Corria que não era brincadeira, ele bota qualquer novinho, ele colocava no bolso. Todas as corridas tem que ficar lá na frente, porque ele dizia que a gente ganha tempo para quem vem lá atrás. Aí ele dizia, você dispara na frente, com uns 100 metros você já tem uma vantagem muito grande, porque corrida é isso, são segundos. Então, você, com 100 metros de diferença, você vai ganhar para todo mundo. Depois, eu fui deixando ele para trás na corrida, e ele disse que não entendeu como é que uma menina não tinha corrido nunca, estava botando o velhinho no bolso. E quando eu cheguei em terceiro lugar nessa corrida, e eu olhei para ele e disse, eu não estou acreditando, não. Foi meu primeiro dinheiro que eu ganhei, foi R$150. E isso foi a primeira corrida, na segunda ele pagou também, aí eu ganhei já em primeiro, aí daí, então, eu saí pegando gosto da corrida e comecei a treinar com os meninos daqui da cidade, mas era um treino que eu não tinha planilha, eu não tinha nada, eu ia de bolo, como se diz a história, o matuto. Os meninos iam treinar, eu dizia, eu vou também, eu vou correr. Não fazia um preparamento assim como é hoje, foi porque eu tive vontade mesmo de continuar. Então, assim, eu passei um bom tempo treinando sem planilha, treinava da minha cabeça, e os donos de equipe que eu participei, eles não passavam essa instrução. Eles só se reunia naquele dia da corrida, e quando tinha treino, aí eles diziam assim, a gente vai para tal cidade, todo mundo, mas tem pessoas que têm um pace diferenciado do outro. Aí eu sempre dizia, eu não vou ficar esperando todo mundo não, porque cansa. Então deixa eu ir correndo. Então, assim, toda vez quando tinha, bora se reunir, as equipes, não era egoísmo, porque, assim, era um cansaço, porque corria 500 metros, parava, corria mais 500 metros, parava, e aquilo para mim não era um treino, aquilo para mim não servia. Então, eu dizia assim, eu estou voltando para trás, eu não estou indo para frente. Hoje em dia, eu corro muito por zona rural, porque ele me levava. Ele dizia, bora correr para pegar resistência no barro. Então, assim, ele me levava para esses lugares onde eu via o meu rendimento. Quando ele se foi, eu fiquei pegando tudo que ele tinha me oferecido, que era as experiências dele como corredor, mesmo sendo amador, que nunca teve nenhum acompanhamento, mas ele fazia as coisas tudo certinha. E ele morreu correndo. Ele tinha ganho o troféu no dia que ele morreu. Então, assim, minha trajetória foi essa. Eu acho incrível isso, por conta que você já era um atleta antes. Pelo que eu soube, você participou de clubes como o Sport e o Clube Português, é ou não é? Durante o seu período de handball. É. Inclusive participou de competições internacionais. Você não acredita que essa tua evolução na corrida rápida, digamos assim, dessa forma, não foi por conta, já que você já tinha um condicionamento físico já criado desde o seu início do handball, e isso facilitou para você chegar e evoluir de forma, assim, digamos, autodidata dentro da corrida de rua. Você chegou na primeira corrida, já meteu um pódio, você já colocou o teu treinador no bolso, então
assim, você já tinha um condicionamento físico, mesmo que o esporte te dava vivências diferentes. Mas você tinha uma memória muscular ali muito boa, vindo do handball, de um espaço menor, de uma intensidade tão grande como um treino de tiro, por exemplo. Eu posso estar falando alguma besteira aqui. Estou falando com duas esportistas, vale salientar. Não, mas vale. Eu vou só abrir um parêntese. Eu já joguei handebol também, não tanto quanto a Sandra, mas joguei um tempo na juventude. Handebol cansa bastante. É para correr bastante. São 2 tempos, se eu não me engano, e cansa mesmo. Dois tempos de 30 e o handebol é um esporte de muito contato físico. Você, além de ter o contato com o seu adversário, você tem que ter um bom condicionamento. Porque é pulo, é impulsão, para a gente ter um arremesso. Eu acredito que o handebol ele seja ainda mais dinâmico que o futsal, porque quando eu era jovem, hoje eu sou quase um idoso, mas quando eu era jovem, eu participei de um projeto social lá em Contagem, em Minas Gerais, e eu era meio fominha de esporte também. Eu participei de futebol de campo, participei de futsal, tentei handball, só que eu achei que handball, a dinâmica do handball era muito mais... Não diga que é chata. Não é chato. Não é chato. É diferente. A bola só pode tocar no chão uma vez, se eu não me engano. É muito mais dinâmico, é muito mais rápido. E por isso que é cansativo. Ele é bem mais dinâmico do que o futsal, por exemplo. Eu joguei handball, joguei vôlei, até escolher que eu fiquei no futebol, realmente futebol de campo, que era próximo à igreja. Já é outra história que... é outra história, totalmente diferente. Mas, assim... ficava muito próximo da igreja e eu gostava de futebol de campo. E fiquei como lateral direito. Mas... E também é outro esporte que cansa bastante, que o campo é bem maior do que uma quadra de handebol, né? Só que eu acho que handebol cansa mais, porque ele é mais completo. Isso, quanto mais compacto, mais a intensidade do esporte. Feito futsal. Futsal e handebol você tem que pensar. Tem um marcador do teu lado. A Sandra pode explicar isso melhor. Então, eu acredito, voltando lá, a minha pergunta, eu acredito que muito da evolução dela rápida pode ter sido justamente por conta dessa vivência de um esporte tão dinâmico quanto era o handebol. Que era um esporte que você precisava pensar, você tinha que ser mais rápido. É ou não é? Você acha isso, Sandra? Acho assim. Hoje em dia eu faço umas comparações que talvez o povo diga essa menina é louca. Mas não é assim. É dessa forma. Assim, eu comecei a jogar handebol com 9 anos de idade. Cadete. E fui mãe, passei um ano fora e voltei. Eu levava meus filhos para a quadra do esporte, levava meus filhos para a quadra do português. Eu passava o dia todo lá no sábado, porque como eu era bolsista, eu tinha que ficar segunda, quarta e sábado. Só que como eu era mãe, eu ia para o colégio e quando eu saía de lá do Angro, eu ia direto para o português. Então eu não treinava como as meninas. Aí o que eles faziam? Eu ficava treinando com a turma do infantil. Eu era já juvenil, mas eu treinava com infantil, porque o juvenil já tinha os dias dele. Então, assim, eu começava a pegar tudo da base de novo. Então, era fazer uma leitura. O que eu tinha deixado para trás do cadete, eu estava voltando tudo de novo. O condicionamento aumentou 2 vezes mais. Porque a gente, quando chega numa determinada posição, vamos dizer, você passa pelo cadete, aí depois você vem o infantil, porque o cadete é um mirim. Aí vem o infantil, aí vem o juvenil, aí vem o aberto e o master. Aí quando você chega no juvenil, você não quer mais fazer as coisas do infantil. Mas aí é que está o porém. Tem muitos jogos que o infantil, o juvenil, você precisa voltar para o infantil, porque a turma não é tão avante como fosse no juvenil. Eu tinha que dar um passo para trás. Foi bom o tempo que eu passei treinando também, não só com a minha equipe. Então, assim, condicionamento, eu passava. A gente lá no português, o Cristiano, ele colocava a gente para ficar. Eram 3 cestos de bola, 1 cesto só de bola com areia. Então, a gente passava 45 minutos arremessando com bolas de 5 quilos de areia.
por aí você tira. Aí, E Sandra, tu já chegou correndo, aí, Sandra, tu já chegou correndo perfeita já, né? Depois de um treino Aí é desse, demais, tá meu filho. justificado entendeu? o pódio, Então, né? assim, o condicionamento meu, por eu ser forte, eu não tenho corpo de corredor. Olhar para mim, meu biotipo não é de corredora. Quando você fala de corredor de rua, você vê logo as pessoas bem magrinhas, e era essa a visão que eu tinha. Era aquelas meninas bem magras que não tinha musculatura de nada, era só aquele padrão deles mesmo, bem magrinho. Então, assim, muitas pessoas já chegaram para mim e perguntaram se eu era crossfiteira, se eu fazia, Eu se achei eu que era fosse. Eu achava que tu era fundista, adepta do CrossFit antes, pelo tá tipo de vendo? corpo. Para quem corre, o meu corpo é pesado. Por eu ter um condicionamento e ter muita resistência, eu soube controlar isso e trazer para mim. Porque uma pessoa que corria 30 minutos de um lado, 30 do outro, numa quadra de handebol, e isso era não só correndo, era se movimentando, porque faz barreira, faz rotação, faz defesa, faz giro, faz salto. Era uma movimentação de 1 hora. Em condicionamento, ele aumenta. Apesar de eu ter 2 pés quebrados, tenho um joelho já também comprometido, e eu faço tudo isso e não sinto nada nos meus pés. Meus pés são quebrados, então do handebol. Tenho 2 parafusos no dedo. Você vê, eu tenho todas essas limitações, mas eu esqueço que eu tenho tudo isso e eu não parei. Eu continuei, fui fazer outras coisas. O condicionamento que eu tive com o handebol, ele foi muito bom para mim na corrida de rua, porque ele me deu muita resistência. Porque quando eu corri a primeira corrida, que foi essa que eu ganhei de 7 quilômetros, a primeira corrida, eu senti muito, assim, porque jogadora de handebol eu tinha muito quadris, pô. Eu tinha 108 de quadris, 95 de perna. Era aquele negócio assim, a mulher brasileira, grandona, da cintura fina, mas muito larga embaixo. Então, assim, quando eu corri a primeira corrida, eu senti dificuldade nisso. Eu tive resistência, mas eu cheguei com o corpo dolorido, porque era muito peso, eu não tinha o condicionamento daquele movimento, daquela corrida, porque para correr, a gente tem que ter um movimento específico para aquilo ali. Mobilidade, flexibilidade. E eu não tinha nada disso. Então, assim, o handebol era totalmente diferente daquilo. Ele me deu resistência porque ele me deu força, mas ele não me deu as etapas que eu tinha que utilizar na corrida. Então, eu cheguei com a minha coluna acabada, e eu disse, chega, então eu pesava 70 quilos. Você diz assim, 70 quilos para mim, eu tenho 1,66 m. Aí as pessoas hoje em dia, tem pessoas que fazem assim, mas tu ficasse ficasse magra. Eu disse, veja só, eu hoje tenho uma qualidade, é que nem uma coxinha, eu falo para todo mundo. Dentro tem o recheio, mas ao redor dela tem a gordura. Eu era grande, mas o que ficou hoje em mim era o que tinha dentro daquele corpo. O que estava fora eu retirei, porque era gordura, era muita coisa. Então, assim, aquilo dali, para mim correr com um condicionamento melhor, não ia servir. Eu ia ficar com problemas de saúde sério. Então, eu decidi, naquele momento, que não era aquilo que eu queria sentir dor. Eu queria sentir alegria e queria estar feliz comigo. Então, assim, eu precisava mudar, se eu quisesse aquele esporte. Mas hoje ainda jogo handebol, ainda faço Ainda o dá que tem que tempo? fazer. Ainda tem tempo Dá. para outro esporte? Ainda faço De minhas 3 da manhã? peladinhas, faço minhas peladas ainda. Com as meninas, quando me chama, aí eu digo, bora, vamos embora, ainda dou o meu. Mas assim, hoje em dia, quando o handebol, quando vou jogar, eu fico com medo. Eu não faço mais aquilo, tudo que eu fazia antes. Como eu disse, o handebol é um esporte de contato físico. Então, Mas assim, o teu qualquer. medo, o teu medo é porque tu tá comprometida com a corrida, né? O teu foco é ser É, pódio na corrida, então o que vem depois ao lado é diversão, não é isso? porque assim, hoje em dia eu tive minha fase do handebol, é meu amor pelo resto da vida. O handebol, como eu falei, ele me proporcionou muita coisa como ser humano. Então, como atleta hoje, disciplina, saber dosar as coisas, eu aprendi com o handebol. Então, assim, o handebol ele ficou guardadinho, é um hobby que eu faço, mas não é um compromisso. Mas eu tenho que ter cuidado quando eu vou jogar, por ele ser um esporte de muito contato. Então, assim, uma impulsão que eu fizer, um arremesso,
e vinha uma marcação em cima de mim, me empurrar e eu cair e revirar meu pé, já é um comprometimento para mim na corrida. Então, eu vou passar quanto tempo afastada? Hoje é a corrida. Eu não sei daqui a 2 anos, 3 anos, como é que vai ser a minha situação. Mas hoje eu tenho comigo que foi a corrida que eu escolhi para esse momento. Esse momento é da corrida. Eu tenho 3 anos só de corrida. Eu passei muito tempo correndo nos interior. Tudo que era de interiorzinho eu estava correndo, porque ali me foi bom para mim, porque eu peguei experiência. As corridas dos interior, elas são muito aquelas corridas assim, raiz. O cabo que vai para ali correr, ele tem que ter sangue no olho e, como se diz, força na canela. Porque os cabas são cheios de harmonia também. Então, assim, eu ia correr nos interior para me pegar experiência. Quando eu chegava lá, tinha 5 pessoas que já me conheciam. Fazia assim, nem a menina de Carpina. Então, assim, eu fui começando a ser conhecida assim. Mas corrida no Recife, oficial, eu nunca tinha ido. E minha primeira corrida no Recife, para me firmar, foi a Dura Mais. Foi a minha primeira corrida, a corrida que eu consegui o pódio. E daí em diante, eu comecei 6 meses me firmando no Recife. Então, as corridas importantes, eu estava todas nela. O ano passado, eu me firmei em relação... Eu busquei o meu segundo lugar no ranking, eu consegui pódios importantes, eu consegui uma assessoria, eu não tinha clube, não tinha equipe, não tinha nada. Então, assim, era eu e eu mesmo. Eu espero que o próximo ano eu ainda consiga fazer, eu vou fazer de tudo, que é o que eu vivo trabalhando em cima disso, ter um bom rendimento. Porque a gente, quando é atleta, a gente tem que saber também que tem suas fases. Tem a fase boa e tem a fase ruim. Nem todo mundo é bom todo o tempo. Nem todo mundo ganha constante. Então, assim, a gente tem que saber, aprender a lidar com isso. Muitos atletas que eu vejo hoje em dia surta, porque não tem o mesmo rendimento, assim, porque no meio do decorrer do tempo acontece alguma coisa. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o psicológico da gente tem que estar nisso. Então, assim, o que é bom para mim é isso, porque eu vou ter história, como tem uma história no handebol para contar. Já tem bastante história para contar, né? Em um ano já tem muita coisa para contar, né? Até a história do período que ficou em casa. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quando Sandra se tornou corredora, quando Sandra parou e decidiu, vou ser corredora para o pódio, o que foi que mudou na rotina de exercício físico? Porque a gente sabe que para ser atleta de alto rendimento, as coisas mudam. E para quem não acompanha o @Sandra Nunes Corredora, é esse o Instagram? É esse mesmo. Para quem acompanha ou ainda não teve curiosidade de olhar o Instagram de Sandra, a menina treina, viu? Ela treina várias vezes no dia, ela treina em diferentes lugares e não, pelo que eu vi até agora, não teve falta de treino. Há um comprometimento alto. O que foi que mudou para a Sandra quando ela resolveu ser corredora de rua para subir no pódio? Como foi a rotina de treino, de mudança? Como foi o comprometimento? O que foi que mudou para você? Quando eu comecei a correr, eu sempre espelhei em alguém. E a pessoa que eu via constante, eu comecei a seguir, eu cheguei a perguntar ao Marcelo Avelar, que ele me ajudasse, me desse alguma dica, se eu estava fazendo certo, se era certo treinar todos os dias. E ele sempre dava uns toquezinhos a mim, ó, tu faz dessa forma, faça fortalecimento, faça isso, faça aquilo. E teve um amigo meu, também corredor daqui de Carpina, já antigo, então ele disse, ó, Sandra, corredor que é corredor, ele tenta buscar o que for de subsídio para ele bom. Sim, você já tem um condicionamento para correr. Você já tem um estilo de competidora, isso daí é muito bom. Se você entra numa corrida, você já está ali, já ligada a como você vai fazer, porque eu mudo de estratégia, eu faço estratégia na hora. Então, assim, eu não venho com a minha cabeça já com a estratégia, eu vou fazer isso, Não, na hora é que eu faço. Então, o que é que eu posso fazer? Melhorar o quê? Meus treinamentos por fora. Então, eu como gosto muito de musculação, eu comecei a me adaptar a tipos de exercício que ia me favorecer a um alto rendimento na corrida. Aí o que é que eu fazia? De manhã cedo ia correr com os meninos e quando eu chegava ia para o trabalho, quando eu largava do trabalho, como eu trabalho em academia, eu já ficava dentro da academia, já ia fazer o meu funcionalzinho
Lá mesmo eu já ia fazer já a minha musculação de fortalecimento, onde eu tenho um personal que ele me dá o maior suporte, que é o Paulinho, o Paulo Monteiro. Então, assim, eu tive uma grande estrutura em relação a isso. Fui juntando uma coisa e eu fui vendo que estava dando certo. Como eu venho já tinha 2 lesões no pé, aí nos 2 pés eu já tinha lesão no joelho, então, assim, eu precisava realmente de coisas que me fortalecessem. Não só pegar o peso, mas exercícios corretos para aquilo ali. O fortalecimento ficou pela base do professor, que era o personal, e a parte da musculação. E eu mesma, eu já tinha uma base já boa, eu comecei a fazer o meu funcional, a minha mobilidade, e eu mesmo montei a minha caixinha de conhecimento ali, vi que estava dando certo e que deu certo até hoje. Então, essa aí o meu desenrolar na corrida em relação a ter um rendimento que eu tive o ano passado. E esse ano eu ainda tive um rendimento muito bom no começo do ano, mas depois dessa pandemia aconteceu essas coisas todas, mas Deus proverá para frente, vamos lá, botar foco nisso aí. E eu treino pra caramba. Tem dia que eu tô só o bagaço, mas tem vezes que eu digo assim para mim mesmo, ó, coloca o tênis, ninguém vai fazer por ti. É tu que tem que fazer. Você escolheu isso, então é você que tem que ir, não é ninguém. Mas depois que termina, eu digo, poxa vida, tá vendo? Se eu fosse dar brecha, eu não tinha feito nada. Porque você falou tantas modalidades aí, fica até complicado a gente definir onde é que você encontra tanto tempo para tantas coisas e conseguir manter um foco. Eu comecei a pensar que o dia de Sandra é maior do que o meu. Eu também. Eu penso isso, na verdade. Só 2 atividades e não está cabendo. Enquanto eu tiver força para fazer o que não tinha feito, eu arrumo uma brechinha no intervalo de alguma coisa eu estou fazendo. Às vezes, a gente se limita a muita coisa, de tempo. Se a gente se limitar ao tempo, se a gente fizer uma limitação em tempo, a gente também não faz nada. Eu treino de 4h30 da manhã, de 5h20 eu já estou em casa, já tomo banho, de 6h30 eu pego no trabalho. E o trabalho da minha casa, para o trabalho, é 5 minutos, 8 minutos só andando. Então, assim, eu tenho essa facilidade. Aí lá eu fico até as 2 da tarde. Quando eu saio de 2 horas, eu já corro e já vou treinar na parte superior da academia. Eu já começo meu funcional, já estou arrumadinha, termino o funcional de 30 minutos, tomo banho, desço para musculação. Quando eu saio da academia, é 5h30 para ir para casa, tomar um banho para a faculdade. Então, assim, e eu só Isso é todo dia, Sandra? Isso são todos os dias? E você, ao contrário de certas pessoas que estão nesse podcast aqui, que eu não quero comentar o nome, tu pula algum dia de treino? Dá preguiça, não tô afim? Ou é todo dia rigorosamente na planilha? Não se acude, Washington. Não, mas é por isso que há uma diferença entre um atleta amador, pangaré feito eu, e um atleta de alta performance feito a Sandra. Então é por isso, pô. Então não tem muito segredo. É verdade. Eu tenho muito ainda que aprender. Você vê que há um profissionalismo muito grande em seguir uma planilha, seguir um acompanhamento profissional, um educador físico, por exemplo, personal, um nutricionista, um fisioterapeuta. Aí que você separa o joio do trigo, o amador do profissional. E até que ponto, Sandra, você consegue tomar dessas vantagens que você tem de tempo? Você tem que ter um equilíbrio de tempo, de nutrição, você tem que saber se alimentar corretamente. E como é que você consegue equilibrar tudo isso? É porque, assim, eu não tenho o tempo como meu inimigo. Eu uso o tempo a meu favor. Eu não perco minutos, segundos, nunca perdi. Sempre foi assim, minha rotina. Eu já, quando chego na academia, eu já chego com a minha marmita, eu ando com uma bolsa, que é a minha marmita tudo já certinha, os horários todinhos certinho de comer. Muitas vezes não dá tempo de eu fazer meu café da manhã em casa, mas eu levo para o trabalho e lá mesmo eu faço minha alimentação, eu não deixo de comer nada. E de 3 em 3 horas eu estou fazendo a minha alimentação, porque eu tenho um nutricionista que ele fica no meu pé constante. Ele já está comigo há 3 anos. Então, assim, ele também trabalha na academia, ele tem uns horários que ele está na academia, então ele sempre fica de olho em mim. Então, assim, eu tenho não só aquela preocupação dele, mas a minha própria, porque se eu também não tiver uma fonte de energia muito boa no meu corpo, eu não vou ter forças para fazer tudo que eu faço. Sim, um bom desenvolvimento, desempenho eu não vou ter. Eu tento fazer, a alimentação para mim é primordial. Eu tenho que ter minha alimentação certinha.
Também, se eu não tiver minha alimentação certinha, eu não sirvo para nada, não. Eu fico só Jesus que tem a misericórdia, porque eu não raciocino. E essa alimentação sua interfere no alto rendimento? Existe, sim, uma diferença nutricional que pode interferir na performance do atleta? Rapaz, interfere. Querendo ou não, interfere. A gente diz assim, mas interfere, assim, eu tiro por mim. Eu lá atrás, como eu disse no começo da gravação, que eu tinha 70 quilos. Então, quando eu decidi ficar com o peso que o meu nutricionista tinha passado, foi difícil e, ao mesmo tempo, não foi impossível. Mas dentro de 8 meses eu consegui. E faz 3 anos que eu mantenho o mesmo peso. Eu peso 59 quando eu não estou em competição. E quando eu estou numa corrida, eu perco muito fácil. Eu perco 1 quilo, 1,5 quilo em cada corrida. No outro dia eu reponho tudo de novo, com a alimentação que ele me passa. Eu tenho um percentual de gordura muito baixo, baixo até demais, assim. Teve um tempo que estava mais baixo ainda, e ele pediu para eu aumentar, e mudou o meu cardápio, isso, aquilo, outro. E para me adaptar à alimentação foi fácil, porque eu tenho gastrite. E quando eu entrei para o nutricionista, eu tive que mudar totalmente a minha alimentação por causa da gastrite. E as outras coisas que interferiu na alimentação não me fez mais falta, porque eu já estava tão acostumado com o que tinham já tirado de mim, que se tirasse mais alguma coisa, não ia mais interferir em nada. Então, assim, a minha alimentação é uma alimentação normal, não é nada de exagero, só que é aquela alimentação centrada. Assim, eu ia perguntar se tu sente falta, mas baseado na gastrite, Não. Tu também não comeria de todo jeito, né? A maioria dessas coisas gordurosas que o Washington come fazem mal, né? Assim, mas eu vou entregar algumas coisas aqui, mas ela também dá umas fugidinhas, viu? Eu vou ser sincero. Ela é viciada em yakisoba. A única coisa na minha vida é que eu sou viciada em yakisoba. Mas é uma coisa péssima, né? Para um atleta de alto rendimento e que tem gastrite, aquela regra todas as coxinhas da gente numa coisa ruim só. Mas é aquela coisa que teve uma vez que eu tive, que foi no Papo Corrida, foi no Resenha de Corrida, conversou com a nutricionista que foi a Mai Brasil. Eu espero um dia trazer ela aqui, porque a Mai, ela trabalha muito com essa questão de você pode ser saudável comendo comidas do cotidiano, cuscuz, macaxeira, desde que você saiba se alimentar. Nada impede de você comer um yakisoba, desde que o yakisoba não seja a sua alimentação principal durante toda a semana. Seja a sua exceção. Não seja rotina, né? Não seja rotina. Eu não sei o dia que eu comi um yakisoba, mas o yakisoba, ele é o meu prato que realmente você vai me comprar. Mas eu olho 2 vezes. O yakisoba não sei como é isso, né? Aquilo ali me consome. Mas o tal do molho shoyu por cima. Mas não precisa, ela não precisa nem do molho shoyu, é só o macarrão mesmo e acabou. Não, molho shoyu não, só o yakisoba mesmo. Então, assim, é o único prato que ainda, quando eu faço muito tempo, faz muito tempo que eu não como, se me oferecer, eu digo, não, eu quero. Mas outras coisas não sou de doce, essas coisas não. E o meu nutricionista, quando ele me passou, que eu fiquei até passada, eu não sou chegada à pizza. Quando ele disse para mim, é que ele pergunta sempre quais corridas que eu vou. Aí aquelas corridas que tem uma ênfase maior, aí ele muda o meu cardápio. Então eu tinha uma corrida que era os 21. E ele tinha dito para mim, você vai comer 2 fatias de pizza no sábado. Eu olhei para a cara dele, quase que eu dou nele. Eu disse, você tá doido, você tá contra mim. A gente é amigo de muito tempo. Como é que você faz um negócio desse, me oferecer pizza para eu comer e no outro dia eu ir correr? Aí ele disse, você tem que entender que a pizza, ela vai ser a sua fonte de energia. Você não vai comer a pizza uma inteira. Você vai comer 2 fatias, você vai comer à noite, à tardezinha, para na hora da sua corrida, aquilo ali tá gerando energia para você. Mas para mim, aquilo dali foi um insulto. Não, comi pizza. Eu disse, eu posso trocar pelo quê? Aí ele disse, como 2 você coxinhas. gosta? Não, Deus me livre. Não, aí ele disse assim, sabe o que é que você pode trocar pelo yakisoba? Aí eu disse, mas mesmo assim eu não estou bem para comer yakisoba, porque para correr no outro dia poderia me dar algum problema. Então, ainda assim, tem essa questão, a alimentação. Não porque você está habituado a comer aquele tipo de comida. Aí você vai e inventa de comer uma pizza e não come pizza há séculos. Pode dar
um retrocesso aí no estômago, pode comprometer até a tua prova no E dia. eu tenho esses problemas sérios, assim, qualquer coisa que eu como que está fora do meu padrão, do dia a dia, eu passo mal. O açaí mesmo vê que eu não fico bem mesmo, eu passo mal, fico doente, já chegou até a ter febre, porque um dia antes da corrida eu fui comer o próprio yakisoba e ele não caiu bem para mim. Ele não caiu bem para mim. Foi uma rasteira que ele te deu para tu E eu aprender. fiquei Não, mas com problema, teve a minha outras situações gastrite, que ela própria adoeceu. Ela correu e a eu corrida do comi PJ e eu corri a corrida das Desafio da Serra limoeiro. das Russas. Não foi da Desafio da Rússia, Serra foi das... limoeiro, não. Não, foi Foi limoeiro. Limoeiro, isso, Corrida das Pontes de Limoeiro. Oi, E acertei! Ela acertou o lugar, hein? não, é porque você também adoeceu na Cicorre, que foi no mesmo dia do Desafio das Serras das Russas. Enfim, você adoeceu nesses 2 dias aí. E foi justamente por conta de uma troca de alimentação que não era adequada para você naquele momento. Você trocou Qualquer a corrida coisa. no domingo e você trocou a alimentação no sábado. Então, Tá, mas a gente tá falando muito das coisas extras. Para quem tá em casa ouvindo, vai pensar, porque quem já viu Sandra, como eu que gosto de malhar, bate uma inveja. Ninguém nega que o percentual de gordura de Sandra ninguém merece, né? Olhar a perna de Sandra, a barriga de Sandra, você olha para o seu prato e faz, não, ela não come o que é normal. Uma pessoa com um corpo desse não come o que é normal. Agora, eu quero saber também, que eu já perguntei a ela várias vezes o que ela come, e ela vai dizendo que come comida normal. Mas o que é comida normal? Porque a comida normal de Washington são 5 pães. O que é a tua comida normal? E Sandra insiste em dizer, quando fala comigo, que come comida normal. E eu quero saber o que é comida normal, porque a comida de Washington normal são 5 pães no café da manhã. Já outra pessoa... Há controvérsias que sejam 5 pães. Eu como ainda pão francês, 2. Digamos que sejam 2. Eu suspeito que na dieta de Sandra não tenha nem pão, na verdade. Tem mais o quê? De gente normal, de gente simples. A minha dieta, o meu nutricionista, ele passou, como eu disse, eu tenho uma vida que eu gasto muita energia. Eu não só faço uma coisa, então eu preciso de coisas que me tragam energia. Então, assim, eu tenho que comer pão de um dia para o outro. Um pão, um dia sim e outro não. A comida que eu tenho, feijão, não pode ser um feijão gorduroso, um bacon, com calabresa, que eu não fico bem. Ele coloca muito soja, grão de bico, lentilha, arroz normal, eu como, sem molho, sem nada. Quando é para comer, você diz assim, uma comida tão sem graça, mas é uma comida que faz o bem para mim. Naquele momento é uma comida que faz bem para mim. Posso comer inhame, posso comer batata, posso comer macaxeira. Agora, tudo regrado, tudo pouquinho. E não comer uma macaxeira, um prato de macaxeira à noite. Isso eu tenho que comer pela manhã, porque pela manhã eu vou ter como gastar aquela energia. À noite são coisas leves, pode ser um copo de leite, pode ser uma vitamina de banana, mas assim, com maçã, mas nada pesado à noite. Mas a parte da manhã, comer raiz é muito bom. Cuscuz, ele passa para mim para eu comer cuscuz uma vez na semana. Mas o cuscuz tem que estar com aveia misturado. O cuscuz não pode ser só o farelo do milho só. Não, tem que ser o farelo do milho com a aveia. É para misturar os dois e cozinhar, Exatamente. É misturado. Você pega o farelo do milho, né? Você coloca, se você for fazer um cuscuz grande, você vai colocar a metade. Vamos dizer que você usa meio pacote da própria forma. Aí você vai usar menos de meio pacote da forma e vai usar mais ainda da aveia. A quantidade da aveia vai ser maior do que a do flocos de milho. E aquilo dali, quando você fizer, o floco de milho ele vai inibir a tua vontade de comer aquele cuscuz todo. Não fica ruim, fica gostoso, mas ele também te incha. 2 colheres de cuscuz, tu comendo, já está cheio para um pedaço grande de cuscuz que você tem tendência de comer. Então, assim, ele inibe mais a fome. Ele faz com que você coma 2 colheres e fique satisfeita. E a aveia é aquela de caixinha mesmo. Eu vou experimentar. Gostei da ideia. Experimenta. E tem batata doce também na tua dieta, como todo bom corredor? Isso daí é primordial.
Todo dia. Se um dia eu comer batata, aí eu tenho que comer batata de manhã e de tarde. Aí tem hora que eu já não aguento mais. Eu lá em Washington foi que nem igual o ovo. O ovo eu já não aguento, nem suporto sentir mais o jeito, o cheiro, nada de ovo. Eu já fiquei saturada. Teve um tempo que eu já inventei tanta coisa de batata, purê de batata, batata assada, batata ao forno, lasanha de batata, tudo que eu tinha que inventar. Aí eu botava, olha a lasanha como era. A batata, a massa da batata, era o lugar do macarrão. Dentro, soja, a salada normal e por cima queijo e sosso coalho. Mas assim, a gente sabe que o cardápio, depois de um tempo de atleta, fica limitado. Eu já tive acompanhamento, ainda tenho, na teoria, acompanhamento de nutricionista, e a criatividade não é muito grande lá para misturar os ingredientes. Tu vê como um sacrifício isso, ou tem prazer mesmo? Tá de boa essa alimentação para minha vida, ou é uma coisa que vale a pena o sacrifício porque vai me trazer um bem maior? Vale a pena. Então, assim, eu tenho uma determinação muito grande. Quando eu decidi perder aqueles 70, tirar aquele 11 quilos, que eu tinha 12 quilos, chegou um tempo de eu perder 12 quilos, e por causa da alimentação, não que eu não gostasse de mim, mas o padrão de vida que eu escolhi é esse aqui. Eu não quero voltar para o que eu era. Eu uso 36, pô. Você diz assim, como é que 36 entra em você? É uma cintura muito 38, fina, então, viu? assim, eu já cheguei a usar 44. Veja, de 44 você cair para 36. Hoje a roupa da minha filha dá em mim. Eu fico besta, assim, porque ela é bem magrinha. A gente recebe muitas críticas quando a gente começa a mudar. E tem pessoas que vê aquilo ali e não enxerga que é pro teu bem. Se chegou muita gente para dizer, tá magra demais, tá com cara de doente, tá com isso, tá com aquilo, e não entendia por que eu mudei. Não foi uma cirurgia, não foi tomando anabolizante, nada disso, tudo meu é natural. Eu emagreci por conta própria, assim, conta própria que eu falo, tive o meu nutricionista, mas assim, eu botei na minha cabeça que era aquilo que eu queria. Eu cheguei para um professor da academia e disse um amigo meu, tá vendo isso aqui? Vai sair tudinho, esse quadris eu não vou ter mais. Vai sair de mim essa entidade e eu vou ficar outra pessoa. Daqui a um ano eu vou estar outra, e tu vai ver, até gominho vai aparecer na minha barriga. Hoje em dia, ele diz a mim que eu fui uma pessoa, todo mundo que chegava na academia e dizia assim, eu quero ficar igual a ela. Aí ele dizia para quem perguntasse, mas tu tem disponibilidade de fazer o que ela faz? Porque a gente dizer que quer ser alguém, ou se espelhar em alguém, é bom, mas será que tu tem? Há sacrifícios. Tu tem. Você será que está disposto a fazer o que ela fez, abrir mão de certas coisas que ela fez para poder chegar ali? Então, hoje eu estou feliz. Estou feliz com meus 58 quilos. Estou com 58 e 800 gramas. Então, assim, estou bem, graças a Deus. Estou feliz, como bem. Não tenho mais a doença que eu tinha, assim, que eu sentia muitas crises de gastrite. Hoje em dia eu não sinto mais, devido à minha alimentação. E eu nunca fiz essas dietas doidas que o povo faz, essas dietas de procurar tomar sopa 7 dias na semana amo sopa, mas tomar sopa de cebola 7 dias da semana não dá para mim uma coisa dessa. Então, assim, onde é que a cebola ia me trazer energia para poder treinar? Nem de sopa eu gosto. Mas, Sandra, aproveitando, a gente falou bastante aí de nutrição, e a nutrição realmente... Assim, a gente sabe, a nutrição em si, ela ajuda bastante na melhora do rendimento. A gente sabe que não é só alimentação. Como você explicou aí, você já sofreu N tipos de lesões desde a época do handball. Esses seus 2 joelhos aí estão meio avariados. A gente não sabe como é que tá funcionando aí, mas estão avariados. Você Está comprometido. Você já sofreu várias lesões aí, em provas de obstáculos, inclusive. E como é para você voltar em alto nível, manter o seu rendimento no esporte? Para quem não sabe, no ano passado, em 2019, você ganhou a corrida de São Lucas, literalmente de uma perna só, porque uma semana antes você tinha se acidentado. Explica pra gente como é esse apoio da medicina esportiva para você, com fisioterapeuta, com ortopedista, massoterapeuta, para você manter esse rendimento. Como você consegue manter esse rendimento com a ajuda desses profissionais?
eles realmente são importantes para você manter esse teu nível de competitividade, digamos assim? Muito importante. Como você citou aí, foi a minha superação novamente, foi a corrida de São Lucas, porque uma semana antes, na segunda-feira, eu tinha sofrido uma lesão ao sair da minha casa para ir para a faculdade, na entrada da minha rua, uma moto bateu em mim, vê que coisa, me jogou longe, e quando eu caí com a perna muito esticada e minha panturrilha ela sofreu um impacto. Isso foi na segunda-feira, eu tinha corrida no sábado e no domingo. Então, assim, meu massoterapeuta entrou em ação. Na mesma hora, eu liguei para ele quando cheguei em casa, chorando de se acabar com dores. E ele já foi me dando as primeiras orientações, recomendações. E na terça-feira de manhã, era da terça de manhã, ele já estava comigo, já fazendo todo o procedimento. Foi todos os dias, da terça até a sexta. Ele ia de manhã e ia à tarde fazer comigo exercícios, iam fazer massagem, ia fazer muito, ele fazia muito, muito, ele colocava o tênis, ele fazia tudo o que era para fazer. Tirei um raio-x, a minha panturrilha teve só um machucado muito forte, então assim, ele conseguiu colocar minha panturrilha como se diz meu segundo coração de qualquer corredor. Naquele momento, ele foi bem sincero comigo. Ele disse: eu espero que você não tenha tido uma lesão maior, mas vamos orar para que eu possa te ajudar. Então, foi Deus no céu e o Tiago, meu amigo Tiago Freire, que está comigo também até hoje, muito importante para mim. Ele me deu essa ajuda maravilhosa. Então, assim, sou muito grata a ele. Eu digo a ele que ele teve mão de fada nesse momento, de Deus mesmo. Com menos de 24 horas, eu corri 2 corridas e ganhei as 2. Então, eu só tenho que agradecer o profissionalismo dele, um massoterapeuta de primeira linha. Então, assim, me ajudou demais. Até a acupuntura ele conseguiu fazer para eliminar mais as dores. Eu fiquei sem correr até a sexta-feira. Na sexta-feira, ele me liberou para fazer 20 minutos na esteira, lento, e eu consegui, mesmo sem estar com tanta dor, mas a dor tinha pouca, incomodava um pouquinho só. E ele disse: você vai correr com uma meia de compressão e qualquer coisa você vai parar, mas no sábado eu lhe garanto que você vai fazer bem nessa corrida, porque você é tinhosa. Ele usou essa palavra comigo, eu era tinhosa, que eu era mais ruim do que a própria panturrilha, porque eu não me derrubei. No sábado eu corri com a perna só, porque eu corri praticamente machucadíssima, porque quando eu corri bem, mas quando foi na subida das 5 pontas, né? Forte das 5 pontas. Viaduto do Forte das 5 pontas. Ali eu comecei a sentir a panturrilha, mas eu sabia que faltava pouco, então eu não deixei que minha mente dominasse meu corpo com a dor. Então, assim, eu cheguei, foi uma corrida de superação. Eu cheguei aos prantos, ninguém sabia, entendia o porquê. Foi uma superação para mim mesmo. E quem conheceu a história no começo da semana se emocionou pelo fato da minha força de vontade, porque ali foi minha força de vontade mesmo. Foi a vontade de eu querer ganhar. Não era o dinheiro, era os pontos para mim, para a federação, porque eu só pensava nisso. Eu perdi até a amizade por causa disso, porque queria dinheiro e eu não pude ceder a minha inscrição porque eu precisava dos pontos e a pessoa estava atrás do dinheiro. Perdi até uma amizade praticamente por causa disso. Depois desse dia, essa amizade ficou tão abalada. Para mim, não era o dinheiro que eu dizia. Eu dizia mesmo para o Washington, pelo amor de Deus, eu quero ponto, eu quero ganhar esses pontos, eu preciso dele, porque eu tinha feito uma meta para mim que eu queria chegar entre as 5 do ranking. E graças a Deus eu nunca sabia nem o que era ranking. Eu cheguei no segundo e com 7 pontos de diferença do primeiro. Pessoas corriam de janeiro a dezembro, eu comecei a correr de julho. Então foi muito importante isso para mim. Chegar onde eu cheguei. E um ano antes eu fui para a corrida, para essa corrida que faz a premiação, e a Ana Vilela, que foi a primeira do ranking, eu olhei para ela no pódio, eu estava com a perna machucada e eu disse, um dia eu ainda vou chegar aí, será que demora? Eu disse para uma amiga minha, e essa amiga minha correu comigo, ela olhou para mim, ela disse, eu não dou 2 anos para tu conseguir isso também, Sandra. Veio, com 1 ano depois eu volto sendo a segunda do ranking, em tão pouco tempo. Então, assim,
foi muito importante o massoterapeuta nessa minha vida. Foi muito importante e é muito importante para mim, como corredor. É algo incrível, mas assim, a gente acabou de falar agora, foi de lesão. E a gente vê que se você tiver um acompanhamento profissional, essa lesão ela pode ou minimizar os impactos da lesão ou maquiá-la ali naquele momento. E para você, nesse caso, foi sensacional. Mas e durante o ano? O que esses profissionais agregam de valor na sua trajetória? Porque fez 47 corridas, sendo esses 47 corridas, 41 foi pódio. E você só não foi primeiro do ranking da federação porque você começou de julho na corrida Show Dura Mais para cá. Onde é que esses caras conseguem extrair o teu melhor? Onde é que esses caras estão por trás disso tudo? Primeiramente, Deus. Deus, como eu disse, bota a mão em cima deles e diz, vai cuidar dela, que ainda não chegou o tempo da bichinha parar. Então, vamos dar uma forcinha a ela. Cada um com sua função. Cada um é importante ali para mim. Se eu não tiver uma boa alimentação, eu não vou ter um bom rendimento. Porque eu vou me descontrolar e começar a comer tudo e começar a ganhar peso. Então, assim, o massoterapeuta foi muito importante. Ele cuida das minhas pernas quando eu digo que não estou aguentando. Ó, faz uma forcinha aqui, dá uma olhadinha em mim hoje, porque hoje eu senti tal coisa. A minha fisioterapeuta é maravilhosa. Ela tem umas mãos que Jesus tem a misericórdia, viu? Ela é muito importante para mim. Ela já é aquela parte de condicionamento comigo, a fisioterapia dela. Ela já é um complemento do massoterapeuta. E os demais profissionais que estão comigo até hoje, eles, cada um importante no seu pedacinho de espaço. Cada um tem uma grande importância para mim. Se eu não tivesse eles, eu não sei como é que eu estaria. Porque eu fico pensando assim, como é que tem corredor que nunca foi para um fisioterapeuta? Né, Washington? Eu. Então, né, Washington? O pior que realmente faz falta. Eu não vou mentir que faz falta. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um treino da Maratona das Praias e estava lá. Inclusive, eu mando um abraço para ele. Esteve aqui com a gente, o Luiz Felipe Moraes, fisioterapeuta deste Piardi. Ele falou, Washington, cara, você tá cheio de nódulo aqui na tua perna, cara. Você nunca visitou um fisioterapeuta? Eu só visito fisioterapeuta quando eu tô nos finais. É como a gente tá tentando mostrar pro pessoal aqui, porque o Washington é um rebelde sincero. Sincero. O acompanhamento de um profissional, quando você está alinhado, é muito melhor. É como você pega um carro. Se você não fizer uma manutenção preventiva no seu carro, regular, vai estar um rombo quando o carro parar, meu velho. Porque o carro vai estar com pneu careca, suspensão batida, tudo ferrado. A mesma coisa é o corpo humano. Por isso que é importante o que a gente está falando aqui. Eu sou um anti-atleta, eu sou abaixo do amador, eu sou um anti-atleta. Eu não sirvo de exemplo para ninguém. Então, assim, eles são tudo importante, assim, porque, vê, para mim ter um rendimento bom, também se eu não tivesse eles, como é que eu ia conseguir desenvolver a minha... Não, deixa o bichinho aí, tá tão bonitinho. Se tu alisar ele para. Como é que eu ia poder ter um desenvolvimento bom, um rendimento bom, se eu não tivesse aquele massoterapeuta naquele momento? Então, eu ia parar. E poderia deixar até de correr mesmo, porque eu não ia saber onde é que estava a lesão, eu não ia saber aonde ia chegar aquela dor. Então, assim, eu não tinha como saber tudo que ele me ensinou. Ele disse, ó, assim, a gente tem que ir por isso, não vai mais puxar por isso durante 2 meses, não vai fazer treinos que chegue a afetar mais sua panturrilha, vamos dar um tempo para ele. Se eu não tivesse ele, quais instruções que eu ia ter? Então, assim, é um conjunto, eles trabalham comigo e a gente faz uma parceria boa por causa disso, viramos amigos, todo mundo. Além de a gente virar amigos, eles dizem que eu sou um atleta que eles têm um gosto de fazer, porque tudo que eles dizem eu faço. Eu não fico questionando nada. Eu vou e faço, eu faço tudo certinho. Eu sei que é para o meu bem, eu sei que eles estão fazendo porque querem que eu tenha um rendimento melhor, porque se eu estou fazendo as coisas certas, então eles sabem que o trabalho dele também está sendo visto ali. Então, assim, o importante é isso, é um conjunto. Sensacional. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Episódio esse que foi sensacional, meu velho. Foi sensacional mais uma vez, hein, Lidiane Andrade?
Ah, eu tô tão feliz de ter vocês dois aqui, nesse clima. Eu tô literalmente no meio do casal na tela, né? Mas E aí, pai da gatinha. tem minha sobrinha e eu sou madrinha, né? É, Tô jogando meu a filho ideia, tô alimentando a ideia de ser madrinha de casamento. Vamos rodando. também. Mas eu tô super feliz de ter falado, porque quem já viu Sandra correndo e conhece ela há pouco tempo, já que Sandra surgiu nas corridas de Pernambuco há um ano, mais ou menos, um ano e meio, você vê que ela desenvolveu super bem. E gera uma dúvida, como chegar a isso? Mas para quem quer chegar a esse corpinho, cintura 36, e zero de gordura e abdômen trincado, tem que entender que há sacrifícios. Como tudo na vida, há sacrifícios. Para qualquer esporte, você tem que ter uma dedicação. Mas, acima de tudo, o que eu acho é que você tem que gostar. Se você olhar para a Sandra, você vê, por tudo que ela falou hoje, deu para perceber que ela ama o que ela faz. Ela sempre gostou de esporte, sempre teve uma relação muito boa. E isso é o primeiro passo. Não, eu não acho que adiante você querer ser um atleta de alto rendimento se você não gosta do que está fazendo. Em um momento ou outro, vários filmes já mostraram isso e várias histórias de atletas ao longo dos anos que a pessoa larga. Quando ela não quer, quando ela foi obrigada por alguma coisa, ela larga. Você tem que gostar. E quando você gosta do resultado, vale a pena. Eu acho que Sandra provou que vale a pena. O que a gente chama de sacrifício para um atleta de alto rendimento é a busca pelo resultado. E eu quero deixar Exatamente. assim, bem claro assim, que além de eu ter esses parceiros, né, eu dou graças a Deus, porque eu tenho uma faculdade já feita hoje de licenciatura em Educação Física e estou fazendo bacharel, devido ao meu rendimento também sendo bem visto pela Uniplan, que é a faculdade daqui de Carpina, eu estou fazendo bacharel nela, já uma complementação da minha licenciatura. Então, assim, agradecer demais, porque quem olha para mim, já escutei muitos comentários também, tanto críticas construtivas e aquelas que a gente fica magoado, né? Que dá aquele choque assim, porque as pessoas elas não, às vezes não querem encarar que o outro conseguiu. Então, eu não sou apta a usar nenhum tipo de anabolizante. Eu realmente foi com a força que Deus me deu, com a determinação, eu cheguei ao que eu cheguei hoje. Não sou a favor de quem utiliza anabolizantes, eu acho que isso aí, como educadora física, isso aí não vai a canto nenhum, porque quando a gente quer, a gente consegue com a força de vontade da gente, primeiramente, e utilizando a mente da gente, que a mente da gente é o que é o nosso passaporte para tudo. Não uso nenhum tipo de anabolizante, porque já chegaram a perguntar isso, se eu já tinha usado anabolizante, eu nunca usei, não sou a favor disso. O que eu utilizo e fui liberada pelo meu nutricionista foi o whey com o tempo, e hoje em dia que eu uso o pré-treino, que é tudo manipulado pela Roval, a minha outra parceira, que é a farmácia de manipulação, que ela faz tudo já, tudo certinho pelo meu nutricionista, que ele já é tudo passado por ele, a medida, tudo. Então, assim, você vê que é uma coisa já com a indicação de um profissional, não é chegar e fazer de cara, não. É tudo certinho, é um acompanhamento completamente diferenciado. Então, assim, o suplemento que eu uso, que é o do Marcelo, que ele me ajuda também. Então, assim, eu não utilizo porque fulano tá querendo ficar magro, eu vou usar um termogênico porque é isso, porque é aquilo. Não, porque eu não conheço o meu corpo. Então, assim, a galera aí tem que ter o máximo de cuidado. Quando você se espelha em alguém, se espelhe pelo que ele é, pelo que ele fala. E principalmente, não queira ser ninguém. Seja primeiro você, se aceite primeiro e depois comece a mudar pela sua cabeça. Então, assim, é como eu digo, muitas pessoas não têm a paciência de chegar a um objetivo porque demora. Aí prefere o caminho mais rápido, que é o caminho que você vê que não vai levar a nada. No começo, você vai ver resultado, mas depois você vai ver lá na frente uma doença, um problema de circulação, de problema cardíaco, pessoas novas que morrem por causa da anabolizante, que não teve paciência de esperar aquele período certo, porque tudo não é no estralar de dedo, é com o decorrer do tempo, da sua paciência e da sua dedicação. Então, assim, eu deixo aqui meu recado para todo mundo. Eu decidi mudar, botei na minha cabeça, Jesus me ajudou e hoje eu estou aqui
Sou grata muito por tudo e agradeço a oportunidade de novo de vocês terem me convidado. Agradeço pelas palavras de Lide, de carinho, e todas aquelas pessoas que, quando eu vejo nos lugares, que chegam para mim e dizem que eu sou inspiração, sou exemplo. Fico muito feliz, que isso é que dá mais força para um atleta amador, porque eu não vivo de corrida, eu tenho meu trabalho. Então, assim, para eu continuar também, eu preciso de força de pessoas que chegam para mim e dizem assim, Sandra, tu és importante, tu fez eu mudar nisso, foi como o Lula falou, é tão bom a gente receber, não é um dinheiro, não é um troféu, é chegar alguém para você e dizer assim, eu estava doente, mas quando eu te vi fazendo isso, me deu vontade de eu fazer, isso que é o gratificante, isso aí é que é a melhor recompensa que qualquer pessoa pode ter, alguém se espelhar em coisa boa que você fez. Eu fico muito feliz, é como eu disse, se eu parasse hoje, meu legado já tinha sido feito, escrito, que era a Sandra Nunes, todo mundo já ia conhecer, ou uma boa parte já sabia de onde eu vinha, de onde eu fui criada, onde eu consegui chegar, com méritos meus mesmo, sem passar por cima de ninguém. É isso aí, meu velho. É isso aí, Sandra. É isso aí, Lidiane. E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E hoje foi simplesmente sensacional. Não há segredos, meu velho. Até há segredos para melhorar a performance e alcançar objetivos. Tudo depende de cada um de nós e como a gente está aberto a essas possibilidades de atingir aquele objetivo tão sonhado, o corpo perfeito, a saúde perfeita, que tantos desejamos. Eu agradeço mais uma vez a Lidiane Andrade pela parceria de sempre, agradeço a Sandra pela ter aceitado nosso convite, e você sabe, meu velho, você sabe, toda quarta-feira o podcast Papo Corrida está sempre aí, no ar, em todos os aplicativos de podcast, no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, Cashbox, TuneIn, nossa, tem tantos aplicativos de podcast aí que eu perco até o que falar, meu velho. Então, eu agradeço a sua participação, agradeço a tua audiência, um beijo, um abraço e até mais.